aí a gente vai aceitar também os amigos, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar do regime da comunhão universal, e também temos aqui algumas regras para explicar para os senhores, né? Esse regime também que é muito utilizado, é considerado também um dos pioneiros, né? Um dos regimes muito utilizados durante o Código D16, o código anterior, e obviamente que ainda persiste esse regime ainda no nosso dia a dia, né? O regime da comunhão universal que surge naquele período dos anos 70, durante o andamento também da discussão do início propriamente dito da lei do divórcio, que também revolucionou o âmbito jurídico após a formalização dessa lei propriamente dita. E o que nós temos aqui para informar para vocês acerca da comunhão universal, tá? Hoje é um estudo bem direto, e eu estou utilizando cada aula para a gente explicar o regime específico patrimonial, as suas peculiaridades, né? As suas informações precisas, para que a gente possa desenvolver um estudo bem detalhado, tá? E hoje a nossa aula, precisamente, é para falar somente do regime da comunhão universal. A cada aula eu estou fragmentando, dando uma ênfase, né, nas informações bem minuciosas acerca desse regime específico, tá? A comunhão universal, vocês estão observando aí o roteiro, né, como eu já havia mencionado, ela surge durante esse andamento, né, esse momento da chamada lei do divórcio, lá dos anos 70, tá? Que até então os casais se subsidiavam muito da chamada separação, né? Principalmente a chamada separação de fato. Mas, com o passar do tempo, converteu-se esta separação de fato para a chamada separação judicial. Neste sentido, né, esse determinado regime da comunhão universal, pela etimologia, nós devemos nos informar, precisar para a nomenclatura universal, porque significa dizer que os determinados cônjuges, né, precisamente esse regime está direcionado para o casamento, regra geral, eu não vou somente levar em consideração a um contexto de participação presente, atual. O regime da comunhão universal, pela etimologia, né, ele vai universalizar os efeitos. Eu vou estar direcionado não só para aquilo que, porventura, o casal tiver interesse em querer constituir, ou seja, o momento presente, o momento atual, mas também não descarta a possibilidade de eventuais bens jurídicos, eventuais direitos que, porventura, esse casal pretende, né, conquistar até no futuro próximo. Tá? Então, esse regime ele também está se preparando para os eventos que, porventura, irão também chegar, que irão ocorrer. Tá? Ou seja, qualquer tipo de alienações, qualquer tipo de negócio jurídico que, porventura, no futuro vá acontecer, esse regime também ele priva, né, ele defende a chamada regra da comunicabilidade, tá? Então, ele se direciona para os bens atuais, né, para os bens que estão por vir, tá? Os bens futuros, caso aquele determinado casal venha a ser contemplado, ou pelo menos alguma dessas partes propriamente ditas, né, ou dos membros propriamente ditos, e também há situações que daqui a pouco eu vou discutir com vocês. Há determinadas situações que o regime da comunhão universal também resgata bens anteriores ao casamento, tá? Então, normalmente, você observa pela importância desse determinado regime, né? Como já havia mencionado anteriormente, ele vai universalizar os efeitos jurídicos. Ele vai estender a tal ponto de proporcionar uma comunicabilidade de bens vigentes, né, bens atuais, de bens que estão por vir, os chamados bens futuros, e obviamente também é possível, né, que esse regime resgate determinados direitos, determinados efeitos jurídicos de bens anteriores também ao casamento, tá? Ou seja, bens pretéritos, né? E depois eu vou comentar com vocês uma situação bem específica nesse sentido, tá? O que eu também tenho que informar aqui para vocês, o que é curioso dentro desse procedimento, é que no caso o regime da comunhão universal, ele exige, é uma regra, é obrigatório a exigência do chamado pacto antinupcial.
ou convenção antinupcial, tá? Você já observou comigo o primeiro regime, que é o chamado regime da comunhão parcial, que o pacto antinupcial ali é muito relativo, né? Existe uma flexibilidade. Não é uma exigência, no caso da comunhão parcial, você resgatar a incidência desse pacto. Porém, nos demais regimes, a exemplo da comunhão universal, né, esse regime, no caso, ele exige que haja o reconhecimento, a lavratura desse pacto. Tá? Então, normalmente, quem elege, né, o seu casal resolver escolher esse regime da comunhão universal, ele vai ter que ter ciência de também formalizar este contrato, este pacto, propriamente dito, que vai reger todo o funcionamento, né, toda a operação desse determinado casamento, tá? Desta relação conjugal propriamente dita, tá? Então, essas duas importantes informações, eu sugeriria que vocês não esquecessem, tá? A primeira delas, como já havia mencionado, o regime ele está direcionado para proporcionar uma comunicabilidade dos bens atuais, que atualmente ali fazem parte daquele contexto da sociedade conjugal, mas também já está visando aqueles bens que, porventura, daqui a pouco, a qualquer momento, vão chegar perante essa sociedade conjugal, vão ser comunicados, né? Os chamados bens futuros, e também descarta a possibilidade dos bens anteriores, né? Determinados bens anteriores à vigência da relação conjugal, tá? Que nós vamos daqui a pouco tratar uma situação bem específica que vai direcionar esse raciocínio, tá? Paralelamente a isso, como já havia também falado, o regime da comunhão universal exige, né, a formalização, a lavratura do chamado pacto antinupcial. Aí já é uma regra, tá? Nós observamos no regime da comunhão parcial que ali era uma flexibilidade. Todavia, no caso do regime da comunhão universal e nos demais outros regimes, a incidência da formalização do pacto já se torna uma regra, tá? Nós devemos cumprir justamente com esta formalização desse instrumento, que justamente deverá fazer parte desse contexto dessa sociedade conjugal, tá? Torna-se aí uma grande regra, tá? Lembrando também que o regime da comunhão universal, ele também pode ser direcionado, também pode ser analisado para a sociedade da união estável, tá? Para a entidade da união estável. Então, no caso, os companheiros tranquilamente podem solicitar a formalização, o reconhecimento do regime da comunhão universal. E aí vocês devem estar recordados, né, que no caso da união estável, eu preciso primeiramente reconhecer essa determinada entidade, né? Normalmente, os companheiros, eles vão formalizar, né, o pacto de convivência. Eu até expliquei isso lá no capítulo da união estável, né? Primeiro você formaliza o pacto, não é uma regra para a união estável, é muito flexível, né? E ali você pode aproveitar esse momento da formalização do pacto de convivência e já estipular um outro regime que normalmente não vinha a ser o regime da regra geral. Porque você sabe que o regime da regra geral para a união estável é o regime da comunhão parcial, né? E aí você vai fugir, no caso da regra geral, podendo eleger qualquer outro regime, a exemplo do regime da comunhão universal, porque a finalidade é justamente essa. Você vai universalizar todos os efeitos jurídicos, né? Você vai comunicar os bens que atualmente existem, os bens que porventura vão chegar naquela relação, sem descartar também a possibilidade de bens anteriores, correlacionados ao instituto propriamente dito do casamento. Então, no caso dos companheiros, é possível também que eles elejam, né, o regime da comunhão universal, desde que, previamente, por primeiro, eles formalizem, né, o chamado pacto de convivência da união estável. Formalizando o seu pacto de convivência, aí sim eles podem eleger um regime, né, distinto, propriamente dito, do chamado regime da comunhão parcial. Que aí, no caso, por exemplo, eles podem eleger o regime da comunhão universal, tá? Dentro desse procedimento prévio, dessa introdução prévia, dessas três importantes informações, tá, que eu já perpassei aqui aos senhores, aqui no material de vocês eu trago também algumas regras legais, tá? A exemplo das nossas aulas anteriores, é importante também que nós continuemos a analisar justamente a regra do código, porque aí eu vou também, além de ler com vocês, eu vou também dar aqui umas informações precisas de situações práticas do nosso cotidiano que vai fazer parte dentro desse contexto, desse regime, tá? Aí eu gostaria, por gentileza, que os senhores também acompanhassem aí no VEDMECON de vocês, aí no computador,
e temos aqui também umas regras que eu preciso também explicar para vocês, tá? A primeira delas que eu estou observando aqui, que vocês estão observando também aí, é a redação do próprio CAPT, né, do artigo 667, né, acho que a Rosiane ainda não chegou, né? Mas aqui o artigo 667, que normalmente a colega coloca aqui no nosso chat, né? Mas o artigo 1667, ele vem nos informar justamente o conceito, o que se propõe o chamado regime da comunhão universal, tá? Se nós observarmos nesse sentido, a redação aqui ela é bem simplória, ela é bem direta, né, que vem justamente direcionar a análise desse estudo. Vamos observar aqui comigo, por gentileza, tá? Artigo 1667. Diz o seguinte, meus amigos, olha aí. Esse regime, ele importa, né? Olha lá, ele direciona a comunicação de todos os bens, percebam aí, tá? A universalidade de todos os bens presentes e futuros. Perceba justamente a importância dessa universalidade, dessa comunicabilidade genérica. Os bens que atualmente tu já apresenta, juntamente com teu cônjuge, né? E aqueles que porventura você está na iminência também de receber, tá? Então existe uma regra da universalidade acerca desta comunicabilidade do patrimônio, tá? Então continua a leitura aqui comigo, olha, de todos os bens presentes e futuros, e não é só o patrimônio que eu estou me referindo, né? A lei no caso, mas também, professor, as dívidas, tá? O polo passivo também vai ser levado em consideração nesse momento, tá? Olha aí, as suas dívidas passivas, tá? Quais exceções... Opa, que susto. Quais exceções do artigo seguinte, tá? Então, tu percebes aqui, a leitura ela é bem incisiva, que nós estamos levando em consideração, o artigo nos deixou bem claro, tá? Que haverá essa comunicabilidade dos bens, do patrimônio que atualmente existe, daqueles que porventura vão ser levados em consideração, que vão chegar posteriormente, que vão contemplar aquele cotidiano do casal, os bens futuros, mas também a lei dá uma oportunidade de nós analisarmos também as dívidas, né, que infelizmente também não vão deixar de não fazer parte desse contexto. Tá? Então, normalmente, algumas pessoas perguntam, mas é só o patrimônio, o polo ativo, os créditos que vão ser levados em consideração na regra dessa universalidade? Obviamente que não, tá? Nós também devemos direcionar para a análise das dívidas, né? O polo passivo também fará parte justamente dessa regra da universalidade. Isso até cabe uma observação, se vocês quiserem até anotar, tá? Não só a universalidade, ela vai direcionar para a primazia, o reconhecimento do polo dos créditos, né, o polo ativo, mas também os débitos, né? No caso do polo passivo, ele também vai fazer parte desse contexto da universalidade, tá? Bem, dívidas atuais, dívidas que porventura vão chegar futuramente, né, que vão ser resgatadas futuramente, e também é possível dívidas anteriores, que daqui a pouco nós vamos também observar uma situação nesse sentido, tá? Então, o artigo 667, que você acabou de ler comigo, nos informa acerca da regra da universalidade e o conceito a qual se propõe o regime da comunhão universal, tá? Dentro desse sentido, meus amigos, ainda aqui na redação, dando continuidade, né, a lei vem nos informar agora a exceção. Percebamos juntos a regra, né, o conceito inaugural, acabamos de discutir aqui no artigo 667, tanto voltado para os créditos como também para os débitos, tá? E também nós vamos agora observar as exceções, tá? Ou seja, a regra da incomunicabilidade. Toda vez que vocês ouvirem falar em exceções, é porque você está direcionando para os chamados bens singulares, ou seja, a preservação daqueles bens que não vão fazer parte da regra justamente desta universalidade, tá? Então, os bens singulares, né, os chamados bens incomunicáveis, que também, a exemplo do regime da comunhão parcial, nós também vamos analisar aqui no regime da comunhão universal e nos demais outros regimes. Porque qualquer um desses regimes se propõe também a direcionar, né, justamente a reconhecer os chamados bens incomunicáveis, os bens singulares, que também é uma realidade que a gente não pode deixar de não considerar, tá? No caso especificamente do regime da comunhão universal,
Nós vamos observar aqui esta regra justamente no artigo 1668, tá? Se tiver, de repente, até um colega aí que quiser colocar aqui no chat, só para não esquecer, seria interessante, tá? Então, a regra dos chamados bens singulares, dos bens incomunicáveis, a exemplo de qualquer outro regime, nós vamos observar aqui na redação do artigo 1668, tá? Vamos observar o que está dizendo esse dispositivo, que é uma regra taxativa, tá? Diz o seguinte, olha o caput do artigo, são excluídos, né? Então, toda vez que você ouvir, você verificar, você lê a palavra excluídos, leve em consideração a discussão acerca dos chamados bens incomunicáveis. Isso é uma grande dica que eu estou dando aí para vocês, tá? Bens excluídos são aqueles bens que não vão fazer parte da partilha. São aqueles bens notoriamente reconhecidos a título singular, que pertence à administração, gerenciamento, único e exclusivamente, tão somente àquele determinado cônjuge. A outra parte, o outro polo, não tem nada a ver com a gerência e a administração desse patrimônio, tá? Bens excluídos são bens que não vão fazer parte do contexto da partilha, porque o seu gerenciamento é unissingular, tá? É singular propriamente dito. Vamos ver que bens são esses excluídos, tá? Número 1, vamos ler de um por um e vamos discutir de um por um, tá? Número 1, professor. Os bens doados, preste atenção aí, tá? Os bens doados ou herdados. Eu aconselho os senhores, no caso, né, a grifar a palavra doados ou herdados, tá? Com cláusula de incomunicabilidade, por favor, grifem a palavra incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Grife a palavra subrogados. Olha lá, um inciso com várias informações concomitantes, tá? Quer dizer o seguinte, trocando em miúdos aqui. Tem uma situação, por exemplo, vamos tomar o exemplo do João e Maria, tá? João e Maria são casados no regime da comunhão universal, tá? Eles elegeram esse regime, notadamente, eles também firmaram o pacto antinupcial, né? Dentro da proposta a qual se observa todo o trâmite do estudo do pacto. Beleza. O que que acontece, professor? O que que quer dizer bens incomunicáveis? O que que é excluído? Olha lá, aqui nesse inciso primeiro, pode acontecer uma seguinte situação. Não esqueça, João e Maria são casados nesse regime, tá? Vamos imaginar, por exemplo, eu vou buscar aqui um colega aqui no grupo para dar como exemplo. Vamos imaginar o Michel, tá? O Michel é muito amigo do casal. Vamos imaginar que ele elegeu o João, tá? Ele é muito amigo do João, particular, etc. E resolveu realizar uma doação somente para o João, a título singular, tá? Então, vamos imaginar o Michel, ele tem um bem, né? Ele quis contemplar o seu amigo, João, a título de doação. Doou um determinado objeto, um determinado bem. Só que detalhe, queridos, já que somente temos vocês aqui, né? No caso do Michel, que é o doador, ele doou esse bem para o amigo João a título incomunicável e detalhe, o Michel, como doador, ele gravou aquele determinado acervo, aquele bem, sob a natureza de um bem a título incomunicável, tá? Então, o que quer dizer isso, professor? Traduza. O Michel, ao formalizar o contrato de doação, elegendo o João como donatário, tá? Michel, doador, e o fulano de tal, que no caso é o João, donatário. No caso do doador, que é o Michel, ao doar esse acervo, ele gravou este bem com uma cláusula de natureza incomunicável, tá? Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que o doador, o donatário, que no caso é o João, receber esse bem, regra geral, ele não pode mais doar, não pode mais alienar para nenhum outro terceiro. Obviamente, enquanto vida assim estiver o João, tá? Então, obviamente, eu sou o donatário, eu recebi esse bem gravado por uma cláusula de incomunicabilidade, que, salvo me engano, os senhores já devem ter estudado isso
no estudo dos contratos, né, contratos de doação, que eu posso tranquilamente gravar alguma das cláusulas ali sobre a natureza de incomunicabilidade, né? Então, ou seja, eu não vou mais poder realizar a comunicabilidade daquele objeto para fins de contemplar nenhum outro sujeito, no caso, um terceiro, né? Ah, eu recebi, mas essa cláusula, esse bem veio justamente formalizado com esta natureza de incomunicabilidade, tá? Se um dia, por exemplo, o João viesse divorciar da Maria, ou seja, o casamento vai terminar por razões provocadas, né? É óbvio, meus amigos, que o João ele vai resgatar esse determinado bem gravado a título de natureza incomunicável. Ou seja, a Maria, ela não vai ter direito em sede de partilha com relação a esse determinado bem. Por quê, professor? Porque esse bem foi recebido pelo senhor João durante o andamento do rito da sociedade conjugal e esse bem veio gravado sob a natureza a título incomunicável. Nesse sentido, até porque o doador assim estipulou no seu contrato de doação. Ele lavrou um contrato de doação e estipulou ali uma cláusula de incomunicabilidade, tá? Então, é claro que, regra geral, a Maria, ela não vai resgatar, tá? É um bem passível de somente direcionar a titularidade para o João, de natureza incomunicável. Inclusive, até durante estado de casado, né, durante o andamento do casamento, ele também não pôde realizar nenhum tipo de negócio jurídico. E mesmo depois de divorciado, o bem ainda vai continuar a estar gravado nesta natureza de incomunicabilidade, tá? Eu não posso mais contemplar para nenhum outro terceiro, tá? Normalmente são bens de natureza personalíssimas, né? Principalmente objeto de arte, objeto de valor, que muitas das vezes o doador ele pode muito bem formalizar um contrato de doação gravando esse bem com natureza de incomunicabilidade. Só tem um detalhe, eu não coloquei aqui no teu material e eu gostaria que os senhores, né, anotassem também uma outra observação que eu não coloquei aqui, mas é uma redação que está prescrita no artigo 499 do Código Civil, tá? Se vocês também puderem anotar, seria interessante, para não esquecer. Esta redação do artigo 499, lá do nosso código, é muito direta e apresenta ali uma importante observação. Que observação é essa, professor? Porque normalmente aqueles bens frutos de natureza incomunicáveis, tá? Gravados por uma cláusula de natureza incomunicável, não significa dizer que perante uma sociedade conjugal nós ainda devamos, né, cumprir com esta natureza de incomunicabilidade. Resumo da ópera. O que que acontece? Entre os cônjuges, meus amigos, pode haver negócio jurídico em se tratando de bens oriundos gravados de naturezas incomunicáveis, tá? Vou facilitar melhor para os senhores a minha interpretação. Pegando o exemplo do João e Maria. Se o João foi contemplado por esse objeto gravado de natureza incomunicável, porque obviamente o Michel, assim enquanto doador, fez, né? Ele elegeu o amigo dele, doou esse objeto e gravou por natureza essa cláusula de incomunicabilidade, esse objeto. Só que entra a redação desse dispositivo legal do 499, que informa o seguinte: bom, em se tratando de sociedade conjugal, tá? Principalmente o regime do casamento, óbvio, não há necessidade do casal querer cumprir com a natureza dessa cláusula de incomunicabilidade. De repente, durante o estágio do casamento, é possível que o próprio o donatário, no caso que é justamente o João, se ele recebeu esse bem gravado, de repente ele pode realizar um negócio jurídico com a sua esposa. Porque aí entra a redação desse dispositivo, né? A incomunicabilidade entre os cônjuges normalmente não gera inaliabilidade, tá? Ou seja, bens gravados incomunicáveis podem de repente ser flexibilizados, de repente podem ser renegociáveis entre os próprios cônjuges, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, o João, ele recebeu esse bem. Se ele muito bem entender que ele pode realizar uma alienação total
ou parcial perante a sua esposa, vender uma parte desse objeto, vender uma parte das suas ações, do seu percentual, ele pode, de repente, flexibilizar. Mas, professor, o senhor acabou de falar que é uma cláusula de incomunicabilidade? Sim. Normalmente, para terceiros, devemos cumprir. Mas para os cônjuges, né, você pode, de repente, flexibilizar. Essa incomunicabilidade normalmente não vai gerar, né, a inaliabilidade, né? Ou seja, eu posso proceder até um reconhecimento de uma venda entre os determinados cônjuges. Eu posso até realizar um negócio de um fulano para com outro, tá? Então, o João, por exemplo, se ele quiser direcionar uma parte desse objeto, né, uma parte desse valor, querer também proceder uma venda para a sua esposa, realizar um negócio jurídico interpartes, tá? Torna-se perfeitamente possível. Porque primeiro eles vão ter que ratificar as suas condições de marido e mulher, né? Esposo, ou seja, eles são casados, né? Então, se uma vez eu comprovo, eu também posso formalizar qualquer tipo de ato jurídico nesse sentido, tá? Então, foge à regra geral. Eu posso dizer que o dispositivo desse artigo 499, né, abre-se um precedente para a chamada cláusula de incomunicabilidade perante essa redação desse inciso primeiro aí que acabamos de ler, tá? Então é isso que eu quero que os senhores não esqueçam. Entre os cônjuges é possível a gente flexibilizar as determinadas cláusulas ou convenções de naturezas, né, incomunicáveis, porque a incomunicabilidade não necessariamente vai gerar a inaliabilidade, tá? Eu posso tranquilamente flexibilizar, eu posso negociar, eu posso vender totalmente o bem para minha esposa, eu posso vender uma parte dele, eu posso realizar um negócio jurídico, tá? Claro, nós aconselhamos que seja também formalizado, porque isso pode trazer reflexos um dia, principalmente em sede de um divórcio, né? Em sede de uma partilha. E aí torna-se necessário que as provas documentais depois venham a ser atestadas e confirmadas, tá? Tudo bem? Então, por favor, senhores, não esqueçam. A inaliabilidade é perfeitamente possível, ela pode ser flexibilizada, tá? Com base na redação do artigo 499, tá? Ainda bem que vocês estão em sala, porque a incomunicabilidade entre os cônjuges pode ser tranquilamente flexibilizada, que não necessariamente vai gerar uma inaliabilidade, ou seja, eu não vou poder vender, não posso negociar um bem, né, que eu recebi a título incomunicável para satisfazer o interesse do meu cônjuge. De repente, eu não posso vender esse bem para ele, uma parte dele, não posso negociar? É possível, porque aí a gente vai resgatar a redação do artigo 499, tá? Tranquilos? Deu para entender? Além desse inciso que eu observei aí com vocês, por isso que é importante a gente também discutir, seria muito fácil uma aula somente a gente lendo, né, os incisos e sem explicar o seu teor de discussão, né? E nós temos um outro inciso aqui, meus amigos, que é o inciso número 2, tá? Olha o que está dizendo o inciso número 2. Está dizendo o seguinte, por favor, grifem. Bens gravados de, grife essa palavra aí, fideicomisso. Estranho, né? Eu daqui a pouco já vou explicar para vocês o que é isso. Mas grife a priori a palavra fideicomisso, tá? E o direito do herdeiro fideicomissário. Grifa a palavra fideicomissário, tá? Antes de realizada a condição suspensiva. Professor, não entendi nada. Calma, ainda nem expliquei, né? Mas eu quero logo te adiantar de antemão que nós estamos trabalhando aqui nesse inciso segundo. Não se preocupe que vocês, no próximo semestre, vão estudar com muito mais direcionamento, com muito mais especificidade, tá? Particularidade, a regra do testamento. E normalmente esse inciso segundo aqui, ele normalmente não, ele deve ser analisado em sede de discussão de direito testamentário, ou seja, o direito do testamento, tá? Beleza, então vamos lá. Fideicomisso. Fideicomisso, meus amigos, é uma cláusula também de natureza testamentária, tá? O fideicomisso, ele deve ser analisado, discutido somente em se tratando de negócio jurídico por testamento, tá? Nós temos inicialmente dois sujeitos, tá? Nós temos o chamado testador e
por outro lado, nós temos o testamenteiro, tá? Então, eu, por exemplo, professor Ari, o testador, eu posso eleger, por exemplo, fulano de tal, tá? Como testamenteiro. Este herdeiro, na condição de testamenteiro, eu vou denominá-lo, né, de herdeiro fiduciário, tá? O herdeiro fiduciário é um herdeiro que tem a natureza de resguardar aquele determinado legado, aquela determinada herança que porventura foi estipulada por mim enquanto testador. Então, eu vou tomar o exemplo aqui novamente do Michel, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que o Michel seja o herdeiro fiduciário. Eu elegi o Michel enquanto herdeiro fiduciário, tá? É o herdeiro inaugural, é o herdeiro que vai ter a finalidade única e exclusiva de conservar, de direcionar, de gerenciar aquele determinado legado, aquela determinada herança, tá? Durante um determinado prazo ou não necessariamente, enquanto existir aquela determinada obrigação específica, tá? Então vamos imaginar, eu elegi o Michel enquanto herdeiro fiduciário, o herdeiro que vai ficar na incumbência de gerenciar aquele legado. Então é claro, né, professor, quando é que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, eu tenho que, obviamente, falecer, porque o testamento só passa a ter validade e eficácia jurídica após a sua lavratura da sua leitura propriamente dita, porque aí o juiz vai determinar o seu cumprimento, tá? Mesmo que até então em vida eu já tenha a finalidade de assim o confeccionar, mas os seus efeitos jurídicos somente vão ser produzidos após o falecimento do testador, tá? Então, de imediato, eu, enquanto estava em vida, eu elegi o Michel enquanto chamado herdeiro fiduciário, ou seja, o herdeiro que vai ser responsável em conservar a herança, entre aspas, como se fosse um determinado fiel depositário. A gente faz só uma analogia, muito embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, tá? É o que vai gerenciar, o que vai conservar aquela herança. E detalhe, de caráter provisório, tá? Eu mesmo, enquanto testador, já posso em vida estipular, né, o prazo, ou não necessariamente, enquanto aquela obrigação estiver ocorrendo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que o Michel vai conservar os bens daquele determinado menor, que é o chamado herdeiro legitimado, né? O herdeiro legitimado, que é o verdadeiro herdeiro, nós vamos denominá-lo de herdeiro fideicomissário, tá? Professor, eu quero anotar. Anote, não tem problema nenhum. O herdeiro fideicomissário. O herdeiro fideicomissário é o verdadeiro herdeiro, é o herdeiro legítimo, tá? Diferentemente do Michel, que ele é o herdeiro fiduciário, que é o herdeiro provisório, tá? É o herdeiro que vai conservar, que vai gerenciar, tá? E, obviamente, durante aquele determinado momento temporal que já foi estipulado por mim enquanto testador, tá? Beleza. Então vamos imaginar, por exemplo, que ele venha gerenciar os bens daquele determinado menor, tá? Enquanto, obviamente, estiver esse herdeiro fideicomissário nesta condição de menor, como se fosse ali até um tutor, né, professor? Sim, como se fosse um tutor, até mesmo um curador, tá? Ao finalizar essa condição de menor, no caso do herdeiro fideicomissário, ele pode, o efeito ex nunc, né, daqui para frente, conservar o seu próprio patrimônio, sem haver necessidade mais da presença do chamado herdeiro fiduciário, que no caso era o Michel. Trazendo essa regra para os cônjuges, é perfeitamente possível, tá? Eu posso, por exemplo, ter elegido o casal, tá? O João e a Maria, tá? Eu posso ter elegido ambos como meus herdeiros. Vamos imaginar que eu seja muito amigo do casal, mas eu vou fazer um testamento para contemplar esses meus amigos, né? Considerando que eu não tenho nenhum herdeiro legítimo, eu não tenho filhos, eu não tenho mais pais notoriamente vivos, tá? Eu posso fazer um testamento, deixar esse meu acervo aqui, esse meu bem, em prol do interesse dos meus amigos, que é um casal. E por coincidência, atualmente são casados. Eu posso muito bem formalizar um testamento, eu posso muito bem gravar uma determinada cláusula, né, de natureza fideicomissária, que acabamos de observar aí no artigo, e, obviamente, iniciar com o ato de conservação de um herdeiro, chamado herdeiro fiduciário,
que ele inicie o gerenciamento da administração dessa herança. De repente, eu posso até começar pelo cônjuge fulano de tal. Após terminar essa obrigação, ou esse determinado prazo, ou como está dizendo aí o artigo, né? Uma condição suspensiva, né? Vamos imaginar, por exemplo, após finalizar todo aquele trabalho, daquela obrigação, daquela prestação de serviços, de repente, por exemplo, né? Terminou esta condição, agora a responsabilidade que até então era do herdeiro fiduciário, vai o quê, meus amigos? Ser transmitida para o herdeiro que fideicomissário, que é o chamado verdadeiro herdeiro legítimo, né? Quando eu falar legítimo, estou dizendo que é o verdadeiro herdeiro que deveria já ter iniciado, tá? Mas ele somente não iniciou por quê? Porque eu já estipulei aquele herdeiro provisório e começou até mesmo por ele, né? Dependendo daquela circunstância, daquela obrigação que nós estamos ali trabalhando, tá? Então, João, ele funciona como herdeiro fiduciário, porque quando ele cumprir com a sua obrigação, quando cessar a condição, tá? A chamada condição suspensiva, o herdeiro fideicomissário vai substituir. Haverá uma permuta de polos. Nós vamos retirar o herdeiro fiduciário e nós vamos permitir que o herdeiro fideicomissário, efeito ex nunc, daqui para frente, vai dar gerenciamento, administração dessa determinada herança, que já iniciou pelo chamado herdeiro provisório, que é o fiduciário, tá? Só quero que os senhores, já que é uma aula aqui somente direcionada por enquanto para vocês, só quero que vocês não esqueçam o seguinte, tá? Enquanto aquela herança estiver sendo conservada pelo João, por exemplo, pelo herdeiro fiduciário, ele não vai poder realizar nenhum tipo de alienações para com terceiro. Ele não pode, por exemplo, resgatar essa herança, esse legado, querer transferir para satisfazer o interesse de terceiros. Por quê? Porque existe uma pendência de cumprimento de uma obrigação que ele mesmo ainda não finalizou. Que, no caso, está sob a influência de uma condição suspensiva. Por isso que a redação é bem clara, né? O direito do herdeiro antes do advento da condição suspensiva é um direito impeditivo para o herdeiro fiduciário. O herdeiro fiduciário ele não pode ainda realizar nenhum tipo de alienações enquanto ele estiver sob a influência de uma condição suspensiva. Da feita que finalizar esta condição, da feita que finalizar o cumprimento desta obrigação, aí sim, né? A providência de imediata vai ocorrer a transferência, essa permuta de polos, né, de titulares. O herdeiro fiduciário vai deixar o seu posto para que o herdeiro fideicomissário vá assumir, efeito ex nunc daqui para frente, o gerenciamento, a administração desta herança propriamente dita. O que era uma mera condição suspensiva, depois do cumprimento desta obrigação, depois da mudança dos polos, dos titulares, vai deixar de existir essa condição. Aí sim, né? Sobre a influência do herdeiro fideicomissário, haverá tranquilamente futuros negócios jurídicos para fins de transferência, de cessões, de alienações. Aí o herdeiro fideicomissário já pode tranquilamente realizar qualquer tipo de negócio jurídico, tá? Então, uma pergunta que uma vez caiu no OAB, a condição suspensiva, antes mesmo da mudança da permuta de titulares, é uma realidade que deverá ser observada com influência sobre a responsabilidade do herdeiro fiduciário, tá? A condição suspensiva vai deixar de produzir a sua eficácia jurídica com o término propriamente dito do cumprimento dessa obrigação e a partir do momento que o herdeiro fideicomissário assumir a titularidade desse novo polo, né? Ou seja, passar a adentrar nesta relação, porque o herdeiro fiduciário deixou de cumprir, né? Já resgatou toda a sua dívida, posso dizer assim, honrou com seus compromissos e agora ele vai ceder a titularidade para esse novo herdeiro. Ele vai proporcionar que o herdeiro fideicomissário, de hoje em diante, feito ex nunc, vá dar andamento, gerenciamento a esta herança. Tá? Então, um aluno uma vez me perguntou, professor, quando é que vai ocorrer essa mudança, né, de titularização, de titularidade de polos do herdeiro fiduciário para o fideicomissário? A partir do momento que finalizar a condição suspensiva.
quando finalizar a condição suspensiva, cumprir com a obrigação propriamente dita por parte, né, do herdeiro fiduciário, obviamente que o herdeiro fideicomissário vai assumir a sua postura, vai assumir a sua condição, né? E aí vai gerenciar a herança daqui para frente, tá? Tudo bem, meus queridos, mas quem vai estipular isso é o próprio testador através, né, da convenção, da cláusula fideicomissária, tá? Dessa convenção, conforme justamente está nos informando aí a redação, né, desse inciso 2º do artigo 668, tá? Dessa convenção, dessa cláusula de fideicomisso. Na verdade, este é o nome correto, né? Porque de um lado você tem o herdeiro fiduciário, de outro o herdeiro fideicomissário. Então, esta cláusula, essa convenção de fideicomisso, né, vai ter esta natureza de proporcionar essa mudança de titulares em sede de herdeiros. Quem vai estipular isso é o próprio testador no seu testamento, tá? Com base nessa grande informação que eu expliquei, né, nessa discussão, nós temos também o inciso 3º, que está dizendo o seguinte para nós, né? As dívidas, por favor, grifem aí, dívidas anteriores, grife essa palavra aí, dívidas anteriores ao próprio casamento, né, professor? Que é a priori incomunicável, qualquer dívida, olha lá, regra geral, qualquer dívida anterior ao casamento, até então é incomunicável. Mas tem uma exceção à regra aqui. Vamos observar. A não ser, salvo, se provierem de despesas, grife a palavra despesas, com seus aprestos. Grife a palavra prestos, tá? Grife a palavra despesas e grife a palavra prestos, tá? Ou, professor, reverterem em proveito comum, tá? Professor, o que quer dizer isso? Vamos lá. É muito fácil somente ler e passar adiante, né? Como a gente verifica, infelizmente, perante alguns docentes aí, mas deixa para lá. Vamos lá. O que eu quero que os senhores, por favor, não esqueçam, regra geral, dívidas anteriores ao casamento, de natureza singular, já está dizendo, né? É incomunicável. Quer dizer que o João e a Maria casaram, de repente o João já tinha alguma dívida constituída antes mesmo de firmar o seu casamento, o seu nome ainda continua sujo no SPC, e ele resolveu mesmo assim casar, parará pererê, e lá na frente o casamento não deu certo, e resolveram se divorciar. Esta dívida aí, a Maria vai ter direito também de compactuar para fim de reconhecimento, pagamento? Partimos do entendimento que não. Partimos do entendimento que essas dívidas, a priori, são incomunicáveis. Somente vai reverter para fins de reconhecimento e quitação em prol do interesse do João, tá? Porém, todavia, vai existir uma situação que a Maria, ela pode, de repente, também ser responsável em saldar essa dívida, mesmo após o término desse casamento futuro, principalmente se é de divórcio, tá? Eu quero te dizer o seguinte, que é possível alguma dívida antes do casamento, de repente, também ser comunicável. Então, por exemplo, na condição de noivos, professor, o João e a Maria, eles constituíram, realizaram uma aquisição de uma compra aí, de algum material, de algum objeto, e é claro que eles constituíram essa dívida no mercado. Essa dívida foi feita na condição de noivos. Eu não estou falando aos senhores aqui que eles eram casados. Ainda estavam casados, tá? Então, lá na frente, esta dívida pode ser levada para discussão em sede de partilha. Somente com um detalhe. Nós temos que observar a natureza desta dívida. Aí vem a redação desse inciso aí. Se a natureza dessa dívida for caracterizado em sede de aprestos, obviamente que essa dívida deverá ser ratificada, compactuada, dividida sob a responsabilidade tanto do João quanto da Maria. É claro que os senhores devem estar se perguntando o que são o quê?
aprestos, né? Aprestos, meus amigos, são todos aqueles atos, todas aquelas ações, todas aquelas dívidas propriamente ditas, né? Correlacionadas às despesas dos atos preparativos do casamento, tá? Tudo que esteja correlacionado a atos preparativos, o ensejo propriamente dito do casamento, nós denominamos de aprestos, né? Compra do, por exemplo, né, nós temos em situações a compra do enxoval, né? O aluguel do determinado ambiente, da cerimônia, né? Da recepção, do casamento futuro. Tudo isso ocorreu ainda antes no estágio de noivado, naquela fase que já estudamos, né? Na fase da habilitação matrimonial. Então, essas despesas que foram feitas lá na frente deverão ser analisadas e discutidas e, obviamente, rateadas, tá? Se um dia romper esse casamento pelo divórcio, óbvio que a despesa não deve somente pairar, direcionar para um dos polos. Ambos deverão ser responsabilizados e, assim, assumir o compromisso de quitar essa dívida, tanto o João quanto a Maria. Por isso que, normalmente, entre aspas, né, eu sempre brinco, mas é claro que isso não é brincadeira, isso é coisa séria, eu falo com meus clientes para que nessas horas as provas documentais também estejam bem acionadas, né? As notas fiscais, os recibos, né, os extratos, que venham ratificar que aquela dívida que foi feita ali, a natureza dela foi para fins de atos preparativos para o futuro casamento, tá? Se isso realmente ficar caracterizado, comprovado, óbvio, se um dia o casamento, uma vez realizado, mas se ele vier a terminar depois, pelo divórcio, essa dívida antes do casamento deverá ser comunicada, tá? Ou seja, tanto João quanto a Maria deverão ser responsabilizados, deverão quitar esse compromisso de comum acordo em sede de partilha, tá? Deu para entender? Então, isso vocês não devem esquecer. Regra geral, dívidas anteriores são incomunicáveis, tá? Desde que você realmente ratifique a natureza da singularidade, da incomunicabilidade, desde que você informe que realmente você já tinha aquela dívida, né? Mas há exceção, professor? É possível que dívidas feitas antes de casados, antes do casamento, venham posteriormente ser rateadas para que ambos tenham responsabilidade para saldá-las? Sim, desde que essas dívidas tenham por natureza a natureza dos aprestos, tá? Já sei o que é aprestos. Tudo que esteja correlacionado a atos preparativos para a realização de um futuro casamento, tá? Desde que, obviamente, essa natureza também tenha sido comum, a prova do esforço comum, tá? Que a redação até nos informa também, tá? Deu para entender? Ficou tranquilo isso, essa redação, essa discussão, tá? Então, dívidas anteriores, perceba que o regime da comunhão universal, por se tratar de uma universalidade, inclusive resgata algo antes mesmo do casamento, desde que a natureza específica esteja correlacionada a esses atos preparativos propriamente ditos, tá? E por fim, né, gente, ainda temos aqui dois incisos, tá? Nós temos o seguinte, o inciso número 4. Olha esse inciso número 4 aí que eu acho bem interessante. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges. Grifa a palavra doações, tá? Feitas por um dos cônjuges ao outro. Lá vem, né? Grifa aí. Cláusula de incomunicabilidade. Já está dizendo, né? Eu não quero dividir essa responsabilidade com nenhum outro sujeito. A partir do momento que eu gravar um objeto com uma cláusula de incomunicabilidade, tu já sabes, né? A natureza é singular. Você não quer dividir, você não pretende dividir os esforços de comunhão com nenhum outro sujeito. Você quer que a natureza seja personalíssima, que pertença somente na titularidade, na incumbência só daquele determinado sujeito pela qual você elegeu. Tá? Esta situação aí se assemelha um pouco ao inciso primeiro desse mesmo artigo que vocês acabaram de ler comigo, logo no início, né? Só que só tem um detalhe. Qual é a diferença desse inciso para o inciso primeiro?
Uma vez uma aluna me perguntou, eu adorei a pergunta dela. Eu sabia que alguém ia me perguntar isso. Aí eu fui bem simplório e disse o seguinte: olha, o inciso primeiro que nós acabamos de ler, discutir, dar exemplos, é quando alguém, um sujeito, um terceiro, na condição de doador, utilizando o seu objeto próprio, vai te contemplar. Ou de repente contemplar o próprio casal, mas normalmente contempla um dos dois, um dos sujeitos, tá? Aquele exemplo que eu falei, no caso, o Michel, na condição de doador, contemplou somente o amigo dele, que é o João, na condição de donatário. Mas o João é casado atualmente com a Maria, né? O Michel resolveu somente eleger um amigo dele. Ele fez um contrato de doação e elegeu somente o amigo dele na condição de doador, perante esse objeto. E o Michel gravou esse objeto com o quê? Uma cláusula de incomunicabilidade, tá? Aí eu discuti isso com vocês, né? Informei que o João, após ter recebido, ele resolveu vender uma parte também para sua esposa, tu já sabes, né? A regra do 499. Eu discuti isso contigo. Só que nesse inciso número 4 é diferente. A lei não está dizendo muito por expresso, mas dá para entender, levar a seguinte interpretação. Um dos cônjuges, com seu próprio patrimônio, seu esforço próprio, com seu objeto próprio, irá se disponibilizar do seu próprio objeto, que muitas das vezes já havia até adquirido anteriormente, muitas das vezes até antes de casado. Vamos imaginar, por exemplo, o João, né? Ele vai ter a finalidade de dispor daquele objeto dele pessoal, daquele objeto próprio, que ele já havia conquistado, adquirido, e também vai querer realizar uma doação, não é isso que está dizendo o inciso? Para sua esposa Maria, tá? A diferença aqui, que vocês têm que visualizar, é que no inciso número 4, o próprio doador não é um terceiro. O doador, no caso aqui, é um dos cônjuges. A OAB uma vez colocou uma questão dessa. Tinha aluno, vocês acreditam? Que tinha aluno que me ligava até de noite, quase de madrugada. Professor, é assim, errou a questão. Tu sabe por quê? Porque a OAB ela fez uma mistura. Ela fez dizendo o seguinte, que o doador sempre será um terceiro. Não digo, ela não colocou a palavra sempre. Ela colocou que 90% das situações, regra geral, o doador deve iniciar perante um terceiro. E, obviamente, deverá direcionar para o casal. Não necessariamente. Aí teve uma aluna, mas como? Não é isso, não vai contemplar o casal? Não. O doador não é obrigado a querer contemplar o casal, só porque está casado. Não. E a redação do inciso primeiro? Ah, rapaz, ainda bem que esses alunos que erraram não foram meus alunos. Quem acertou foi o meu aluno, porque leu a redação do inciso primeiro, que inclusive eu acho que você já deve ter anotado, tá? É possível o doador eleger um dos polos, redação do inciso primeiro. Mas também é possível que o próprio doador seja um dos cônjuges. Aí no final da redação da OAB diz o seguinte: porém, torna-se necessário reconhecer que não será possível, na condição de doador, os cônjuges. Ah, rapaz, rapazes no caso. Teve gente que colocou, não, é verdade, era VOF. Tá errado, é possível. Tá aí a redação do inciso número 4, tá? Então, o que eu quero que os senhores já devem ter entendido, que o João, ele é doador de um objeto próprio dele. Ele já havia conquistado, antes mesmo de casado. Elegeu a esposa, a Maria, própria esposa, como donatária. E detalhe, ele não só contemplou a esposa dele, como ele gravou aquele objeto dele. Agora vai retirar sua titularidade, né? Vai perpassar para a esposa. De natureza o quê? Incomunicável. Em outras palavras, Maria, a partir do momento que você receber esse objeto, que nós vamos formalizar um contrato, etc., você não deverá realizar nenhum tipo de negócio jurídico deste objeto para com nenhum outro sujeito.
enquanto vida, Maria, você estiver. Aí teve uma pergunta uma vez que eu achei legal. Não me lembro se foi na Fibra, mas acho que foi em outra IES. Professor, e se um dia a Maria morrer? Aquele bem que havia sido gravado de natureza incomunicável, porque em vida ela não podia vender mais para ninguém, nem para alienar, nem para transferir esse objeto. Não está gravado? Uma cláusula de comunicabilidade? Sim, e depois que ela morrer? O que vocês acham aí, vocês que estão nesse grupo? Essa cláusula de comunicabilidade me cheira a revogação, né, gente? Aí alguém vai se perguntar, sim, para quem vai esse bem? Aí nós vamos discutir isso em sede de herança. Eu quero te dizer que enquanto vida a Dona Maria estiver, é um bem singular, é um bem personalíssimo. Só incumbirá a administração dela e de ninguém mais. Da feita que um dia, quando ela vier a falecer, óbvio que nós temos que inaugurar a herança, a sucessão. Essa natureza incomunicável vai deixar de ser plausível de análise, né? Ela vai ser revogada. Certo? Então é incomunicável durante atos intervivos, óbvio, tá? De natureza personalíssima. Certo, senhores? Deu para entender esse inciso número 4 que tem muitos alunos que confundem, mas eu não consigo entender a diferença do inciso primeiro. Sim, o inciso primeiro é um doador, o terceiro. O inciso quarto, o doador é o próprio cônjuge, que é o seu bem próprio. A lei não está dizendo diretamente, ele está usando do seu bem próprio, do seu bem singular. Não, a lei está dizendo assim, ó, como a gente acabou de ler, feita por um dos cônjuges. Muitas das vezes, obviamente, você já apresenta esse bem, você já o constituiu. E aí você vai querer se predispor dele, transferindo para o seu outro cônjuge, utilizando da cláusula de incomunicabilidade. Incomunicabilidade para atos intervivos. Depois que o donatário venha a falecer, abre-se a sucessão desse bem que até então era incomunicável. Tá? O inciso número 5, muito categórico, né? Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 659. Se a gente subir um pouquinho aqui no VEDMEX, vocês estão com o computador ligado, né? É aquelas regras, né? Deixa eu ver aqui os bens pessoais, né? Te lembra daquilo que eu falei na aula anterior? Bens pessoais, livros, acervos, vestuários, né? Objetos de trabalho, a priori é incomunicável. Cuidado com os objetos de profissão, tá? É aquilo que eu discuti, objeto de profissão. Se o outro cônjuge também chegar com a justiça e informar que também obteve proveito do uso, da utilização, há uma flexibilidade. Ele também pode resgatar em sede de partilha o reconhecimento desse direito. Tá? Os objetos de profissão temos que ter uma certa atenção. Existe flexibilidade. A jurisprudência, inclusive, já se manifestou favorável. Tá? Mas eu comprei aqueles acervos, aqueles objetos do meu consultório odontológico. Sim, mas se você é casado e por coincidência a sua esposa também é, e por se coincidência ela também utiliza dos seus objetos, tenha cuidado, porque ela pode também confirmar a chamada prova do esforço comum, fruto oriundo justamente desses instrumentos de profissão, tá? Isso pode refletir na partilha. Cuidado com isso, tá? Aí vem o inciso número 6º, que é a mesma regra, os proventos, né? Salário é incomunicável, mesma regra que é da parcial também se adequa ao universal, e as chamadas pensões, né? Que nós já estudamos lá na parcial, meio soldos, montepios, que você já sabe, a gente também adequa a redação aqui para o regime da comunhão universal. Percebamos, né, que existe esse link. O que se aplica lá na parcial, também você vai se subsidiar aqui no regime da comunhão universal, tá? Os próximos dispositivos legais, aqui que eu estou observando também, que vocês também não devem deixar de não observar, aqui na redação, deixa eu ver, do artigo 669. Olha o que está dizendo o artigo 669, para a gente dar continuidade, né? A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo anterior, que acabamos de estudar, né? Não se estende aos frutos, né, meus amigos? Quando se perceba, o que é perceber? Arrecadam, né? Quando você vê arrecadar, ou vençam durante o casamento. Tu te lembra dos frutos? Professor, é aquilo que a gente come, né? Frutos são rendimentos, né? Lá na regra do direito das coisas. Te lembra dos aluguéis? Vamos imaginar, por exemplo, que o Fernando já tem um apartamento, né?
e ele casou com a fulana de tal, mas ela casou com ele e ele já tinha esse imóvel. E é claro, né, que a finalidade é para fim de proceder uma locação, um aluguel. Então, esses aluguéis arrecadados, que se vençam, né, o período de vencimento desses aluguéis durante o casamento, a dona fulana de tal, eu acho que é Fernanda, né, o nome até da esposa, ela também vai resgatar, ela também tem direito. Aí o Fernando, mas professor, o bem não é só meu, o apartamento não é meu, a casa não é minha. Sim, o objeto principal é seu, mas os acessórios, existe uma flexibilidade. No caso, a regra dos frutos. Você acabou de ler aqui para mim o artigo. Ah, mas eu não quero que seja comunicável. Eu não quero também dividir os aluguéis com ela. Ah, não quer? Então, por favor, para isso que existe o pacto antinupcial. Estipule desde que ela também concorde. Porque também você não vai impor. Você não vai fazer um contrato, um pacto, somente satisfazendo o seu interesse, porque senão é um vício, né? Aí já seria uma fraude, já seria uma coação, aí tem que ser passivo de anulação esse pacto, tá? Então, regra geral, os aluguéis, os frutos, os rendimentos, comunica para outra parte sim, a não ser que você realmente prove o contrário em sede de pacto antijudicial, desde que a outra parte também concorde, tá? Aí perfeitamente possível. Você é dono do imóvel a título incomunicável, inclusive os seus acessórios, porque a outra parte já consentiu, inclusive com a sua assinatura para fins de reconhecimento do pacto que já havia sido elaborado. Né, Fernando? Não foi isso que tu me falaste? É, professor, eu tenho um imóvel, eu me casei depois, eu já havia alugado ele, mas eu continuo, ainda continuo sendo, recebendo os aluguéis. Pois é, mas cuidado que esses acessórios, da feita que você firmar o seu casamento, ou a sua união estável, mas já que aqui é o regime da comunhão universal, precisamente mais aplicado para o casamento, né? A sua cônjuge ela pode resgatar os acessórios, desde que, obviamente, né, ela confirme também a sua condição de cônjuge, né? Isso é muito simples de confirmar com a certidão de casamento, mas se você não tiver interesse, aí tem que ser através de um pacto, tá? O que é uma regra, com pacto torna-se uma exceção, ou vice-versa, tá? Certo, Fernando? Tranquilo? Os demais artigos está dizendo o seguinte, para a gente fechar, né? 1670 aplica-se ao regime da comunhão universal, o disposto no capítulo antecedente, que refere-se ao capítulo da comunhão parcial, né, gente? Quanto à administração dos bens, já sabe a regra da administração dos bens, né? Aquelas situações que eu expliquei na aula anterior, do casal que é empresário, casal que de repente já tem uma empresa. Lembra disso que eu te falei lá na comunhão parcial? A Maria, por exemplo, já era uma empresária, mas mesmo assim casou com o João e ela fundou a sua empresa antes mesmo de já ter se casado. Mas se casou, obviamente. Aí vem a administração do patrimônio próprio, né? Mas cuidado, o João também pode ter direito à administração desse patrimônio, é possível, né? Desde que ele também tenha obtido algum proveito, desde que ele de repente tenha contribuído para o crescimento de alguma dívida, ou de repente até formalizado uma maior lucratividade, o negócio realmente se tornou mais lucrativo depois da formalização desse casamento. Então, é possível que de repente haja uma certa flexibilidade. Mesmo que ela já tenha fundado a empresa, até então pertença somente a ela, mas o João ele pode um dia lá na partilha, se um dia o casamento acabar por divórcio, né, ele vai chegar lá com o juiz, olha, excelência, eu também obtive proveito, tá? Eu também dei meu suor para que aquela empresa também crescesse, obtivesse maiores lucros, rentabilidade, ampliasse os negócios. Eu também obtive parcelas de participação, tá aqui os extratos, etc, as provas. Aí haverá uma comunicabilidade. Tudo bem? Então, uma coisa é fundar uma empresa antes de me casar. Outra coisa é eu também fundar uma empresa depois de estar casado. Que aí a Maria e o João eles podem ter fundado, né? Gerenciado, inaugurado essa empresa ao mesmo tempo. Tá? Então, aquela regra da parcial que estudamos, eu vou até relembrar a memória dos senhores lá no artigo 1663, se vocês quiserem até anotar isso daí, no caderno de vocês, ou até mesmo no computador,
vocês coloquem aí. É importante verificar a redação do artigo 663, que se aplica também para a Universal. O artigo 670, ele deve estar comunicado, né? Ele é combinado com a redação do artigo 663, tá? Não te esqueça disso, que é importante, tá? E por fim, o artigo 671, que diz o seguinte: extinta essa comunhão, tá? Ou seja, rompeu o casamento, né? Terminou, lá vem o divórcio, etc. E efetuada a divisão, né, do ativo, do passivo, ou seja, créditos para um lado, dívidas para o outro, o juiz ele vai botar o óculos, vai dizer, bom, o que, que vai caber a cada um, a dívida também que vai caber a cada um, tá? Enfim, vai cessar, meus amigos, a responsabilidade, né? Você está dizendo aqui, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para os credores do outro. Isso é muito aplicado principalmente durante uma sociedade conjugal que havia falado anteriormente, né, de natureza até empresarial. Vamos supor que o professor Ari aqui seja credor de ambos, né, daquela sociedade conjugal, daquela empresa que pertence ao casal. Mas aí o casal se divorciou, cada um resgatou a sua partilha, cada um resgatou a sua dívida. E eu, enquanto credor, ao invés agora de eu acionar a empresa, que até então era do casal, eu vou ter que acionar agora um dos dois, né, meus queridos? Eu vou agora ser credor ou do João ou da Maria. Aí eu vou ter que observar o que que foi decidido lá em sede de sentença, né? Que aí, obviamente, eu agora, ao invés de acionar o casal, aquela sociedade terminou, né? Até porque foi finalizada pelo divórcio. Agora eu vou ser credor somente de uma das partes. Não só eu, como os outros determinados credores. Aí vem crediários, cartão de crédito, instituições financeiras. Aí agora é um outro procedimento, uma outra realidade. Cada um vai acionar individualmente aquele credor, no caso, cada credor, melhor dizendo, cada credor vai acionar individualmente aquele determinado ex-cônjuge, que agora está divorciado, tá? Certo, meus camaradas, meus amigos, tá? Ficou alguma dúvida no ar? Esse regime da comunhão universal, porque nós vamos universalizar todos os efeitos, bens presentes, bens que porventura estão por advir, né? Sem descartar a possibilidade também de bens anteriores, de dívidas, principalmente no caso dos aprestos, né? Então nós estudamos hoje um regime que normalmente nasce de um contexto clássico, principalmente da lei do divórcio, né? É um dos pioneiros dos regimes no nosso Código Civil. Diga-se de passagem, poucos casais elegem esse regime, principalmente a regra da universalidade, poucos querem dividir determinados compromissos, né, principalmente compromissos anteriores ao casamento. Normalmente você quer resgatar título singular, você não quer compactuar essa prova do esforço comum para com outro cônjuge, né? Então, normalmente esse regime ele é muito, não é muito assim utilizado, né? Não estou te dizendo que ele ainda não é plausível de ser reconhecido. É, mas normalmente os casais eles estão firmados na comunhão parcial, que é a regra geral, tá? Muito bem, senhores, tranquilo. Alguma dúvida, Fernando, Ítalo, Michel, alguma dúvida, tá? Na outra semana a gente vai fechar esse capítulo, ainda faltam dois regimes, que é o regime dos aquestos, e na outra semana a gente fecha os aquestos e a separação de bens, já se preparando para a nova atividade e já se preparando para o estudo da guarda e da adoção, que é um estudo muito interessante também, como todos os outros, tá bom? Desde já agradeço os senhores que estiveram aqui. Eu achei até estranho, não sei porque a turma hoje não veio em massa, né? Eu acho que alguma coisa deve ter acontecido, acho que o sinal da internet, enfim. Mas eu vou depois disponibilizar essa aula para vocês, tá? Desde já agradeço a participação, informo os demais colegas que amanhã, no máximo, eu vou disponibilizar esse vídeo aula aqui para os senhores, tá? Para todos os demais colegas e acho eu que na outra semana a gente já vai fazer um encontro lá na nossa instituição. Mas eu vou depois confirmar com o Alexandre que ele vai confirmar com vocês, tá bom? Muito obrigado, senhores, Fernando, Ítalo e Michel, e a gente se vê terça, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, já dizia o Chaves, tá bom? Grande abraço, meus amigos, boa tarde a todos, gravação em